lá do início da Bíblia, para nós sabermos como que o Eterno, ele já trabalhou na Cacherudo desde o tempo de Adão. Então, nós vamos aqui, queridos, no livro de Gênesis, amém? No capítulo 1, e vamos aqui no versículo 29, amém? Gênesis 1, 29. Diz assim a palavra do Eterno, meu irmão. Pastor, a gente Sim. não está vendo. Não está vendo? Não estava compartilhado? É. Aqui está compartilhado. Deixa eu ver. Deixa eu passar aqui para os irmãos. Só um minutinho. Os irmãos estão vendo? Estava vendo o texto lá de Gênesis, meus irmãos? Estava sim, irmão Lucas. Dá uma olhadinha aí. Só para mim, então. Só para o irmão, tá? Então, vamos ver aí, varão, então, direitinho, tá, irmão Lucas? Vamos lá, então. Vou aqui no Gênesis, para nós meditarmos na palavra de Deus, capítulo 1, verso 29. Diz assim: E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. Então, queridos, quando o Eterno criou o homem e os animais, a alimentação do homem e a alimentação dos animais era somente de vegetais e frutos do campo. Não se comia animais. Está claro aqui no livro de Gênesis 29 e 30 que para o homem era dado toda árvore em que há fruto que dê semente e toda erva. E para os animais, toda erva verde será para mantimento. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, o plano original de Deus para o ser humano era, e para todos os animais da terra, era viver uma vida vegetariana. Ocorre, meus irmãos, que o pecado entrou no meio da humanidade e foi se multiplicando, até que o Eterno, meus irmãos, teve que enviar o dilúvio. E aí, meus irmãos, o Eterno no dilúvio. Nós vamos aqui em Gênesis, agora já no capítulo 7, quando ele vai falar do dilúvio, ele diz assim: Disse, pois, o Eterno a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justos diante de mim nesta geração. Só tinha um homem justo na humanidade, que era Noé, meus irmãos, e a sua família que seguia os seus preceitos, porque eram os preceitos do Eterno. Mas ali, já antes mesmo dos homens serem autorizados a comer animais, o Eterno já tinha falado para Noé que existia uma diferença entre animais puros e impuros. Essa diferença não é feita quando o Eterno entrega a Torá para Moisés, não, porque a Torá já estava sendo colocada para todos os homens, desde o início. Então, no verso 2 aqui, irmãos, veja bem, quando o Eterno fala com Noé, ele diz assim: de todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, os impuros, 2, o macho e sua fêmea. E assim, meus irmãos, também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em sua vida, sua espécie sobre a face da terra. E ali, meus irmãos, veio o dilúvio. E vindo o dilúvio, meus irmãos, houve uma grande mudança, porque
até o dia do dilúvio, até o momento do dilúvio, a terra era uma faixa contínua, né? As pessoas habitavam num planeta, a parte habitável era contínua. Com o dilúvio, meus irmãos, houve a divisão dos continentes, houve a divisão das estações do ano, porque era tudo uma estação só. E com o dilúvio, meus irmãos, morreu toda a erva. Esse é que é o detalhe. Com as águas cobriram toda a erva e árvores de toda a humanidade, toda a plantação pereceu. E ali, meus amados, o Eterno, ele vendo que o homem e os animais não teriam como sobreviver comendo só vegetais, a partir do dilúvio, os irmãos percebam bem como é que, para os irmãos entenderem toda parte do Eterno, ele autorizou que os homens comessem somente os animais puros. Amém? Somente os animais puros. Aquilo que o Eterno, ali em Levítico, Vaikra 11, nós lemos, é desde o início, meus irmãos. Desde Noé. Amém? Então, foi autorizado. E Noé, ele sabia que, inclusive, para oferecer sacrifício ao Eterno, vamos aqui em Gênesis 8, no verso 20, Noé, quando ele vai edificar um altar ao Eterno, porque naquela época ainda não tinha ainda a cidade de Jerusalém. Então, diz assim, irmãos, e edificou Noé um altar ao Eterno e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar, porque a Torá do Eterno já estava no coração de Noé. Aleluia! Então, meus irmãos, nós vemos que o Eterno, já naquela época, ele autorizou o ser humano, mas somente se alimentar dos animais limpos, e até para oferecer holocausto, como também nós lemos agora nessa paraxá Shemini, que era oferecido, e nas anteriores, que era oferecido no altar somente animais limpos no templo de Jerusalém. Amém? Principalmente vaca, boi, cordeiro, carneiro e cabrito e bode, que são os animais do templo, inclusive, que ali servem de alimento para o homem até hoje. Amém? Então, aqui, o Eterno também, Noé está edificando. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, já no capítulo 9, amém? Que o Eterno, ele diz assim, então abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. E ele diz aqui no verso 3, agora ele faz a autorização, né? De tudo quanto se move que é vivente, logicamente o que é limpo, né, irmãos? Será para vosso mantimento. Aqui ele muda por quê? Porque, meus irmãos, agora não tinha mais erva, não tinha que esperar. O ser humano tinha que trabalhar a terra. Amém? Mas a erva verde continua sendo mantimento, mas o Eterno faz uma ressalva. E essa ressalva é até hoje, né, meus irmãos? A carne com o sangue não comereis. Você pensa que está na Torá isso aí? Isso está desde o início. Não pode comer carne com sangue, meus irmãos. Tem que deixar a sua carne muito bem passada, porque é um mandamento desde o início. Amém? Não é só no livro de Levítico que fala, não é só lá em Atos. Atos dos Apóstolos mesmo fala que não podereis comer do sangue. Capítulo 15 de Atos, você veja, até os apóstolos aqui falam, meus irmãos. Amém? Atos. Vamos aqui mostrar o texto bíblico para os irmãos, que já é Novo Testamento, porque o mandamento da Torá, os emissários, os apóstolos também cumpriam, meus irmãos. Amém? Atos 15. Nós vemos aqui no verso 19, quando eles vão escrever para os gentios, diz assim, para todos os gentios, escreva-lhe que se abstém das contaminações dos ídolos, que é a comida sacrificada ao ídolo. É outra parte de comida. Da fornicação, do que é sufocado, ou seja, o animal
que ele não era degolado, e do sangue. Olha só, não pode comer sangue. Amém? Então tem que estar bem lá em Atos. Isso é doutrina desde Noé até os dias de hoje. Amém? Então, queridos, veja bem, a carne com sua vida não comereis. E nós vimos aqui, meus irmãos, nessa paraxá, em Levítico, capítulo de número 11, nós vimos todos aqueles animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos, amém? Os terrestres, os aquáticos e as aves, amém? Dos terrestres, meus irmãos, nós vimos que ele diz que só pode ser comido aquele que tem duas características: ser ruminante, amém? E que tem a unha fendida em duas. Louvado seja o nome do Eterno, amém? E eu queria, meus irmãos, agora trazer para os irmãos essa questão aqui, meus irmãos, amém? E falou o Eterno a Moisés e Arão, dizendo-lhes, Levítico 11, fala aos filhos de Israel, dizendo, estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais terrestres, tudo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas. Ou seja, o boi, né? E que rumina, né? E que rumina. Tem que ser ruminante também. Então, todos os animais, né, irmãos, que nós comemos, né, são ruminantes e tem a unha fendida em duas. Amém? O cavalo, por exemplo, é impuro. Não pode comer cavalo. Carne de cavalo. Amém? Mas pode comer de boi, de cordeiro, né? Comer de cabra. Amém? E aqui diz, irmãos, agora no verso 4, esse é um detalhe importante, como que nós vamos ver agora o nível de interpretação Peshat, e nós vamos entrar no nível de interpretação Sod. O Peshat é aquele que a gente está lendo, e o Sod é o que o Eterno tem por trás disso. Aqui, veja bem, que é o nível de mistérios. A Peshat, meus irmãos, olha bem, é a parte literal. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam e dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Ou chofrango também, né? Não, chofrango não, é outro nome que eles dão para a lebre. Não é chofrango, não, é outro nome. Não, é outro nome bíblico. Também o porco, porque tem unhas fendidas e a fenda nas unhas se divide em duas, mas não rumina. Agora, veja bem, irmãos, vamos agora para verificar o que é isso. Nós vimos aqui que não pode comer esses animais que têm metade, amém? Tem um que rumina e não tem a unha fendida. E tem outro que tem a unha fendida, como é o porco, mas não rumina. Então, esses não podem ser comidos. Você observa, meus irmãos, que esses dois sinais que o Eterno bota, ter unha fendida dividida em duas, é uma característica exterior do animal. Você olha para o porco, vê que ele tem a unha fendida dividida em duas. Você olha para o boi, vê que ele tem a unha fendida dividida em duas. E a outra característica que o Eterno coloca é que ele tem que ser ruminante. Você não vê isso quando você olha para o porco, você não vê isso quando você olha para o boi. Você apenas, essa característica de ser ruminante é uma característica interna do animal. Então o Eterno está dizendo o seguinte, agora vamos para o nível Sod, que para ser puro para o Eterno, tem que atender o quê? Uma característica externa, ou seja, e uma característica interna. Ou seja, a pureza para o Eterno, para ser puro, tem que atender o exterior e o interior. Amém? Esse é o nível Sod. E nós vamos ver Yeshua falando sobre isso, meus irmãos, em Mateus, capítulo 23. Amém? Deixa eu tirar isso aqui.
Que massa. Só um minutinho, meus irmãos, aqui. Livro Mateus 23. Está aqui, ó. E Yeshua, ele fala, meus irmãos, aleluia, ele diz assim, aqui ele vai dizendo, meus irmãos, louvado seja Deus, aleluia, ai de vós, escriba, 25 versículo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então ele fala que a nossa santificação, a limpeza também está na nossa apresentação, na nossa roupagem. Amém? As vestes que nós nos trajamos devem ser vestes santas. Ou seja, é a unha fendida em duas. Amém? Mas o interior tem que ser santo também. Ou seja, tem que ser ruminante. Aleluia. Então, o nível sod de Levítico, é claro que você tem que cumprir o literal e o sod, né, meus irmãos? Você tem que, senão você está pecando. Você não pode, você tem que comer só o animal limpo. Mas isso aqui, o Eterno também nos dá esse ensino que é trazido pelo próprio Eterno feito homem, que é Yeshua HaMashiach, e que tem autoridade para chamar os fariseus de hipócrita, meus irmãos. Amém? Que é só alguém com autoridade de Yeshua que pode falar isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina, meus irmãos. Por que ele fala isso, meus irmãos? Porque os fariseus, ele vai falar aqui um pouquinho antes, amém? Eles queriam mostrar que eram santos, também através das suas maneiras de se apresentar, seus filactérios, amém? Diz aqui no verso 5, ele diz assim, dos fariseus, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alacam as franjas das suas vestes. Quer dizer, é um mandamento nós usarmos as franjas, ou seja, o tzitzit. Mas não adianta a gente usar essas coisas se o nosso interior não estiver correto. Então, Yeshua está falando aqui que eles têm a limpeza exterior. Eles estão andando conforme o Eterno se agrada. A vestimenta que o Eterno se agrada é uma vestimenta santa. Amém? Ele não está... agora ele está dizendo o seguinte, não adianta, né? Aqui, como ele diz aqui no verso 25, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, que bênção, eles estão limpos por fora, porque estão andando conforme a palavra, santificam as irmãs que andam com suas vestes corretas, sem mostrar suas indecências, estão andando corretamente, estão com o exterior limpo, amém? Mas o Yeshua, ele não quer só o exterior limpo, ele quer o interior também. Então ele chega para o fariseu e diz assim, mas o interior, seus estão cheios de rapina e de intemperança, amém? Então, quer dizer, cheio de maldade, cheio de malícia, cheio de violência, cheio de maledicência, falando mal dos outros. Amém? Então, ele diz para o 26, o fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, ou seja, te limpa por dentro, santifica a tua vida, e o exterior também vai ficar limpo, porque aí você vai ter ânimo de usar as roupas corretas, as vestimentas corretas. Amém? Então, meus amados, nós vemos aqui que nesse mandamento de Levítico, capítulo 11, e é importante que a gente faça essa introdução para os irmãos, porque nós vamos ver que muito do que está na Torá, irmãos, tem um nível sod, um nível profundo de interpretação que é dado por Yeshua HaMashiach. É lógico que nenhum de nós
nem nenhuma alma que vai ser salva vai comer carne de porco, meus irmãos. Amém? É lógico que nenhum de nós vai comer coelho. É lógico que nós vamos obedecer esses mandamentos, mas o Eterno, ele usa também esses mandamentos para mostrar que ele quer de nós, como oferta viva, porque nós somos o sacrifício a Deus. A nossa alma, o nosso corpo é um sacrifício. E isso diz o apóstolo Paulo, por isso que nós temos que estar limpo interior e exterior. O apóstolo Paulo fala ali, irmãos, louvado seja Deus, no livro de Romanos, aleluia, capítulo 12, meus irmãos, e ele diz aqui, rogo-vos, pois, irmãos, apóstolo Paulo era um rabino também, meus irmãos, e ele diz aqui no capítulo 12 da Epístola aos Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo aqui, ele fala exatamente que como o Eterno jamais aceitaria o sacrifício de um porco, como fez Antíoco Epifânio, que profanou o altar na época dos Macabeus. O Eterno aceita, assim, sacrifício de bois, sacrifício de cordeiros, sacrifício de cabritos e bodes, porque são limpos por dentro e por fora. Então, Paulo diz aqui que nós somos um sacrifício também. Então, ele traz esse ensinamento também da Kasherut para nosso corpo, nossa alma. Ele diz aqui, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vocês são o cordeiro, vocês são o cabrito, vocês são o boi que está sendo apresentado a Deus cada dia, porque esse é o vosso culto racional. Aleluia. Então, Paulo, ele pega esse gancho de ser santo por dentro e por fora, e ele vem entrar nesse, ele vai aprofundar isso, esse nível, aqui, meus irmãos, em 1 Tessalonicenses, no capítulo, louvado seja o nome do Eterno, 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, Rabino Paulo, ele vem nos dizer, irmãos, no capítulo 5, no verso 23, e aí ele fala, inclusive, esse texto muito importante, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Corpo é o que está por fora, alma é o que está por dentro. Sejam irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Amém? Então, e Paulo, ele pega essa dinâmica da pureza por dentro e por fora, e ele diz que esteja santificado em tudo. Nós não podemos ser santo por fora e sujo por dentro. Também não adianta ser limpo por dentro e sujo por fora. Nós temos que estar limpo por dentro e por fora. E isso aqui nós vemos também aqui no texto do Rav Paulo, amém? Rav Shaul, amém? Que nos diz aqui que devemos conservar todo o espírito, alma e corpo. Essa aqui na carta aos Tessalonicenses, plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso eterno Yeshua HaMashiach. Então, queridos amados, que o Espírito de Adonai, nós vimos hoje uma leitura, nós temos que obedecer o nível literal, mas temos que obedecer o nível Sod, porque já virou, os apóstolos e o próprio Yeshua trouxe o nível Sod, o nível de mistérios, que estava ali em Levítico 11, para a Bíblia Sagrada, porque Yeshua, muitas das palavras de Yeshua, meus irmãos, ele fala do nível Sod, amém? Porque ali na Torá está um nível que tem que ser obedecido, mas Yeshua traz isso também para nossa para uma interpretação mais profunda. Que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos amados, tenha uma Shavuot Tov, amém e amém.